Eu entendo que as angústias humanas sempre são as mesmas. As pessoas são sempre necessitadas de preencher vazios. E algumas coisas são oferecidas para preencher esses vazios. Às vezes é o consumo, às vezes é uma forma liberal de se comportar, às vezes é o sexo livre, às vezes é o uso de drogas alucinógenas, bebidas, etc. E quase sempre essas coisas vão aparecer e vão fazer sucesso e vão ter aceitação, porque as pessoas não se saciam plenamente. Mas por que elas não se saciam plenamente? Porque a felicidade que nós conhecemos hoje, ela é baseada naquilo que você tem. Ou seja, você se valoriza a partir do momento que você é reconhecido pelo outro como alguém que está obtendo sucesso. Então, a individualização, ela se tornou uma marca registrada do sucesso ou do fracasso. Você tem sucesso se você faz aquilo que a maioria das pessoas, que a mídia impõe que deve ser feito. Se você não faz, você está fora do quadrado. Se você não tem aquele celular naquela marca, daquela 2 pontos não sei o que, e etc e tal, você está fora de moda. Então as pessoas começam a se sentir sem identidade própria e elas se agarram ao primeiro estereótipo, ao primeiro modelo que elas encontrarem como forma de se autoafirmarem, como maneira de se relacionar com o seu tempo, com as pessoas à sua volta. Isso é saudável? Não é saudável. E às vezes até as pessoas que se dizem estar pensando, elas podem estar pensando também dentro de uma caixinha. Sim. Né? De um formato do padrão do grande pensador, que quer ser o diferente, né? Sempre nós vamos ter tendências, né? E aí, deixa eu só fazer uma observação, Pneu. Uma vez eu ouvi um comentário muito interessante, né? Que todo mundo fala, você tem que pensar fora da caixinha, não sei o que lá. Aí a pessoa falou assim, mas no máximo você vai entrar para uma caixa maior. Você vai sair da caixinha. Você sai da caixinha e pensa numa caixona, né? Exatamente. Vai estar sempre dentro de uma caixa, é impossível, né? Não é impossível. Eu acho assim, a ruptura ela acontece ou por uma imposição de um sistema, e todos os sistemas no mundo inteiro funcionam assim. Eles exercem controle sobre os principais meios de influência no comportamento das pessoas. Sim. E aí entra cultura, como música, arte, expressão, entra TV, entra rádio, entra jornal, entra revista. Então, esses são modeladores de opinião. Sim. Eles não são apenas repercussões de uma situação que já existe. Não. Eles, às vezes, uma situação que nem existe, ela começa na ideia de um grande figurinista aí que faz uma moda que parece estranha, como era a nossa época da calça boca-sino e cavalo de aço. Ninguém sabe o que é isso, né? É sapato de 2 andares com a calça boca-sino, que é cobrir o sapato tampando o chão. Então todo mundo se sentia grande, era uma maneira da pessoa se sentir empoderada. Ele se sentia alto, ninguém via que ele estava usando um artifício para se elevar e a calça cobria aquele artifício que o projetava como alguém acima daquilo que ele era. E hoje continua sendo assim, nas ideias, na maneira de se vestir, na maneira de dirigir o carro, de ter o veículo que vai dar esse status ou essa condição de poder. Né? Nós temos que ter muito cuidado de não deixarmos de ser manipulados por A e nos tornarmos manipulados por B. Então, essa é o alerta e a advertência que vale a pena fazer sempre. Posso fazer um comentário? Já te cortando rapidinho. Não. Mas eu acho que assim, independente de que geração estivermos falando, uma opinião pessoal mesmo, é que eu acho que a gente precisa se conhecer e valorizar e respeitar o que nos é natural, a nossa essência. Eu acho que essa é a grande sacada para a gente viver feliz e em paz. Sim. Porque às vezes a gente tenta ser o que não somos, né? Por conta de todas essas imposições. Então às vezes você está em festa que você não gostaria de estar, né? Você está frequentando lugares, está fazendo viagens que você não gostaria de estar fazendo, você está em lugares que você não gostaria de estar, porque de algum modo parece que isso é uma imposição. E você fica frustrado o tempo inteiro. Isso foi o que eu tenho percebido, né? Comigo. E falando, cara, respeita a tua essência. Seja mais natural. Faça aquilo que lhe é mais natural, que com certeza você vai ficar melhor. Você vai estar muito mais feliz.
É excelente essa reflexão, até porque o ser humano tem uma necessidade de aceitação, né? de ser aceito, de ser confirmado. Então, talvez por isso a gente tenha tanta dificuldade de sair de uma caixinha, de ir para uma maior, uma menor, mudar de caixinha, não importa. Porque a gente sempre espera que o outro confirme ou que apoie ou que goste do que você está fazendo. E dentro dessa reflexão, se a gente observar a mudança de comportamento mesmo na sociedade, né, com essa evolução, né, com essa geração, nós tivemos aí a revolução das mulheres que há tempos atrás ficavam em casas dedicadas exclusivamente à família, aos filhos. E aí o que aconteceu? Foram para a rua trabalhar, jornada dupla, tripla. Enquanto isso, o filho estava sendo criado da melhor forma possível que cada família poderia proporcionar em uma excelente escola, em um excelente cuidador, e qualquer pessoa, né, que pudesse cuidar, não sei, mas que a pessoa acredita que era excelente, que é o melhor, que a pessoa está trabalhando, se esforçando para proporcionar o melhor, claro. E nessa ausência, eu penso que a geração perdeu um pouco a referência. Se a gente olhar há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, não sei, nós temos grandes nomes, grandes pessoas que são ícones, que são referências até hoje. Depois dessas, qual mais tem? Quem é referência hoje? A gente sente falta disso, né? Eu acho que todas as pessoas sentem falta de uma referência porque precisa ou tem essa necessidade de ser afirmado, apoiado, aceito. Né? E isso gera essas tendências, como vocês bem colocaram. A pessoa não sabe muito bem o que quer, não sabe muito bem se ela se aceita, se não aceita, não sabe muito bem quem ela é. Olha, uma coisa legal, todo mundo está gostando, então é isso que eu quero, isso aí é bom para mim e vai. E aí, na programação neurolinguística, Regis, a gente fala da modelagem. Que tudo o que é bom pode ser modelado, mas o ruim também é modelado. Uhum. Né? Modelado e modelador, né? Exatamente. Porque você tem, desculpa interromper o Regis, mas você tem aquilo que nós chamamos dos reforços, né? Os reforçadores. Se você tem uma coisa que te joga para baixo, você vai evitar. Se você tem uma coisa que te joga para cima, você vai tentar buscar isso e vai repetir isso tantas vezes quantas necessárias. E na mídia nós temos muito esse instrumento de modelar pensamentos, opiniões, atitudes, baseado nesse conceito. Se você é aceito, você está sendo jogado para cima. Então faz isso que todo mundo está fazendo, que você está se dando bem. Às vezes está se dando muito mal. Se você não é aceito, você se joga jogado para baixo. Se você está sendo jogado para baixo, significa que você está sendo abaixo do que se a sociedade, o contexto, eu vou dizer até do sistema, espera de você. Então fica muito esse jogo. Eu tenho que subir porque eu tenho que ter um empoderamento do indivíduo. E o neoliberalismo, que é um modelo político que está em vigência muito forte no mundo hoje, é isso, é o empoderamento do indivíduo para quê? Você precisa se autoafirmar, você precisa ter poder de decisão, você precisa ter poder para fazer, você precisa ter sucesso, você precisa... E vai colocando uma série de cargas sobre o indivíduo, e o indivíduo se torna refém do quê? Bom, se eu tenho que ter tudo isso que dizem que eu preciso ter para ser uma pessoa de sucesso, o padrão de sucesso moderno é esse, eu vou ter que trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar, e cada vez que eu trabalho mais, eu vou aumentando a minha capacidade de adquirir. E cada vez que eu aumento a minha capacidade de adquirir, eu aumento a minha necessidade e os meus desejos. Então é um ciclo interminável. A vida inteira eu vou estar correndo atrás de algo mais, porque eu nunca vou me saciar. E às vezes a pessoa até esquece de quem ela é. Essa coisa da essência é tão interessante porque ela recebe tanta influência, porque é impossível você não ser influenciado por alguma coisa. Sim. Você está sempre sendo influenciado por alguma coisa que você fala, que você... aquilo que você ouve, aquilo que você lê, você acaba falando Sim. aquilo que você ouve, e isso é uma coisa assim, meio que muito difícil de você ter assim, uma defesa disso. Agora, a gente está tão preocupado em agradar todo mundo, fazer o que todo mundo faz, o que todo mundo gosta, que a gente esquece quem a gente é. Importante. Quem sou eu? Eu não sei mais quem eu sou, entendeu? A pessoa se despersonaliza. Exatamente. Regis, você ia falar? Eu ia falar, agora deixa eu tentar lembrar o que era. Foram algumas coisas, mas aqui o que eu acho interessante, também que já foi uma reflexão que eu fiz, é que mesmo você se conscientizando, racionalizando acerca de um determinado assunto,
de repente você se pega fazendo o contrário. E fala, rapaz, que atitude é essa, cara? Porque parece que entra pelos poros esse troço, né? Então você às vezes estava assim, cara, eu racionalmente não faria isso, cara. Né? Não teria essa ganância, por exemplo, e de repente eu estou me vendo ali numa ganância e falo, cara, da onde que está vindo isso? Né? Parece que vai entrando pelos poros, porque a coisa está tão forte, né? Sendo disseminada de uma maneira tão forte que vai entrando. Lembrei que eu ia falar da outra vez. Com relação ao que você tinha falado, esse afastamento por conta desse ciclo que não acaba nunca de querer e sempre ter mais, a criança fica ali, ó, do 0 aos 5 anos, sendo criado talvez por um irmão, um irmão de 10 que não queria estar naquela função, mas precisa estar porque os pais não estão presentes, né? E nesse período dos 5 anos ele vai pegar o seu primeiro autoconceito, que vai estar deficiente de um monte de coisa que os pais que deveriam estar lá. Aí depois ela cresce, em algum momento ela vai precisar suprir isso, porque o inconsciente dela vai clamar por aquilo. E aí ela vai se ver tendo comportamentos. E às vezes as pessoas pensam assim, você está doido? Não, você não está doido, é porque você está querendo ir atrás de alguma coisa que te fez falta lá atrás. Só que você nem sabe o que é que fez falta. Porque está lá, naquele primeiro autoconceito que foi formado. E aí nesse contexto, além dessa questão da aceitação, né, da afirmação, nós temos algumas dificuldades de relacionamento e a gente sofre com isso. Mesmo que tenha essa ideia. Tem pessoas que falam, eu sou autêntico, gosta de mim do jeito que eu sou, se não gosta é porque não tem... Mas a pessoa sofre quando é reprovado, quando é rejeitado, e isso faz parte do ser humano, a gente tem essa dificuldade. E visto todas essas informações que nós trouxemos aqui desde o início, né, quantas pessoas sofrem em casa porque não tem um bom relacionamento ou não tem o relacionamento que gostaria ou que desejaria ter. As empresas, quantas equipes perdem produtividade, perdem performance por conta de dificuldades de relacionamento. Quantas empresas se perdem na cultura organizacional por dificuldades de relacionamento. E isso se dá principalmente pela falta de percepção do outro. Porque eu sei que a pessoa é diferente. Eu compreendo que ela tem um histórico, que ela tem uma vida, que ela tem tudo diferente de mim, mas eu não aceito isso. Eu quero que a pessoa seja exatamente como eu sou, que se comporte exatamente do jeito que eu quero, e essa equação não fecha, né? Não. E aí tem uma pesquisa da Anshan Brasil, que traz a informação que 75% das empresas que participaram da pesquisa afirmam que tem problemas de conflito por conta de gerações, conflitos internos. E aí, como equacionar isso, né? Eu imagino. Quando o Regis tocou no assunto e você deu prosseguimento de maneira bem interessante, eu estava raciocinando aqui a diferença entre emoção e sentimento, né? Nós funcionamos como se fôssemos uma fábrica química, né? Nossos sentidos captam através da nossa percepção, né? Capta através dos sentidos. Isso é enviado para o nosso sistema nervoso central e ali é uma reação química que trabalha aquela informação e essa informação vai se constituir num referencial, seja num valor, num princípio, num ato, num gesto, num sentimento ou mesmo num momento, numa emoção, principalmente a emoção. A emoção é uma reação rápida, instantânea, a uma situação que foi captada pelos nossos sentidos. Ela é como se fosse um curto-circuito e a gente sente a emoção. A emoção ela pode ser boa ou ruim, né? Às vezes a gente sente uma emoção e joga a gente para baixo, e às vezes a gente sente uma emoção e a gente fica feliz. Então, a emoção, ela tem sido muito mais utilizada, infelizmente, na sociedade moderna, como referencial para o comportamento. Sim. Do que o sentimento. O sentimento não é uma coisa momentânea, ele é uma coisa mais profunda. O sentimento é construído. A afetividade, ela prevê a convivência, dando consistência à forma de interagir. Eu não interajo só por um momento. Eu me entrego e me integro a outra pessoa
pela confiança que se conquista mutuamente. E aí eu tenho sentimento. E muitos dos conflitos existem porque as pessoas são muito emocionais e pouco dadas ao relacionamento baseado num sentimento construído, trabalhado. Por exemplo, o marido ama a mulher, deseja que ela seja feliz e quer ser, inclusive, instrumento para viabilizar a felicidade dela. Mas, de repente, ela faz uma coisa que o incomoda. Ele reage e tanto a ação da mulher em relação ao marido, quanto a reação do marido em relação à mulher, promovem uma emoção. Essa emoção destoa completamente do sentimento. Mas o sentimento não deixou de existir. Quando nós vivemos uma sociedade superficial, não existe esse sentimento de profundidade nos relacionamentos para dar o esteio, o alicerce, a base necessária para que as emoções passem, e elas vão passar muito rapidamente, mas os sentimentos permaneçam. Se você não tem base mais profunda, você vai viver só de emoções. E aí vem a insatisfação permanente. Nada tá bom, nada tá legal, eu não consigo me entender, eu não consigo aceitar, mas eu sou assim mesmo e vou continuar sendo assim. Quer dizer, nós construímos as nossas próprias armadilhas e nos tornamos vítimas dessas próprias armadilhas construídas por nós.